Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Otávio Albuquerque, estamos começando mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Já agradecendo pela gentileza de nos permitir entrar nas suas casas, no seu trabalho, com as nossas notícias, os nossos destaques. Sigam o nosso portal, o portal da Potiguar Notícias, interajam conosco também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A participação de vocês, claro, é sempre fundamental para o andamento do nosso trabalho. No nosso jornal de hoje, claro, além das notícias em repercussão, em âmbito local, também em âmbito nacional, todas lá no nosso portal, o portal da Potiguar Notícias, teremos aqui 2 entrevistas. No segundo bloco, teremos aqui o Jalisson Almeida, ele que é enfermeiro intensivista e conselheiro do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado do Rio Grande do Norte. E no primeiro bloco, é já com muita satisfação que estamos recebendo aqui o Canindé de França, ele que é presidente municipal aqui em Parnamirim do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, a quem eu já saúdo neste momento. Canindé, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Potiguar Notícias. Bom dia Otávio, bom dia aos telespectadores do Jornal Potiguar Notícias, e é com absoluta alegria e satisfação que comparecemos mais uma vez a essa bancada da boa informação e essa bancada da comunicação séria e comprometida com os valores da ética na comunicação. Muito obrigado pelo convite. Antes de agradecer aqui as rádios parceiras que retransmitem a nossa grade de programação pelo interior do estado, Canindé, já queria fazer uma pergunta inicial a você. Na verdade, é pedir para você se apresentar ao nosso público, conta um pouco da tua trajetória política e a tua consequente inserção no PCdoB. Otávio, eu sou um brasileiro nascido territorialmente no Médio Oeste Potiguar, numa comunidade rural chamada Sítio Poço. Nasci em fevereiro de 1966, portanto, eu sou um jovem, de 56 anos. Eu fui alfabetizado, aprendi a ler e a escrever apenas aos 11 anos de idade. Sou de uma família de 19 irmãos, Minha mãe ficou órfã, eu fiquei órfão muito cedo, Minha mãe ficou viúva aos 38 anos, meu pai faleceu aos 42 anos. Nós tivemos que nos mudar para o sertão da Paraíba. E a origem genealógica da minha família, parte dela é no Seridó, na ribeira do rio Acauã, em Acari, no Seridó do Caicó. E eu voltei para o Rio Grande do Norte em 1982, onde fiz o magistério em nível médio, me graduei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de
Pedagogia. Eu sou professor da rede estadual há 32 anos e me tornei advogado há 26 anos na Universidade Federal da Paraíba. Fui vereador pelo PCdoB no município de Caicó, primeiro vereador do Partido Comunista em Caicó, no Siridó, né? E desenvolvi ao longo dessa trajetória atividades no movimento de jovens da igreja, no parlamento, na atividade sindical, e essa experiência como gestor público. E passei também um período na Universidade Federal como professor substituto. E a minha identidade com o PCdoB é uma identidade que tem 40 anos de caminhada. Eu entrei muito jovem no PCdoB, aos 16 anos de idade, e passei a conhecer o Brasil, a respeitar o povo, a acreditar no amor, na felicidade e na luta pela transformação da sociedade. Perfeito. Vamos só saudar aqui as nossas rádios antes de continuarmos o papo com o Canindé, eu tenho certeza que será ótimo. Só saudar aqui, faço questão de saudar a cada uma delas, as rádios parceiras que retransmitem a nossa grade de programação pelo interior do estado, pela região metropolitana de Natal, começando aqui pela Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará-Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM 87.9, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM da Zona Norte de Natal, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, Pontal FM de Bahia Formosa, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Areis, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, além da TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade Web e, finalmente, Extremóis FM 87.9. Saudação aí às nossas amigas, as rádios parceiras que retransmitem aí a nossa grade de programação pelo interior do estado. Vou começar aqui pelo nosso giro de notícias aí da nossa redação, começar pelo esporte. A gente abre essa edição com notícias do esporte local. ABC vence e América empata na rodada do final de semana. Na volta ao Frasqueirão, o ABC venceu por 1-0 Volta Redonda do Rio de Janeiro. Com a vitória, o Alvinegro assumiu a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. No sábado, América e Retrô, de Pernambuco, fizeram um jogo movimentado na Arena das Dunas, mas não saíram do 0-0. Outra notícia que foi destaque no final de semana, a tragédia da explosão de um hotel de luxo em Cuba. Olha aí, as autoridades cubanas já contabilizam 30 mortos. O emblemático hotel no centro de Havana estava fechado há 2 anos devido à pandemia e preparava-se para reabrir ao público nesta terça-feira, dia 10 de maio. Tá aí as imagens na nossa tela. Os detalhes você confere, claro, sempre lá no nosso portal, o portal da Potiguar Notícias. Daqui a pouco voltamos com mais informações diretamente da nossa redação. Canindé, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o governo da professora Fátima Bezerra, a administração local aqui em Parnamirim com o Taveira. Para o nosso público, como é que você avalia tanto o governo, o executivo estadual com a professora Fátima e aqui em Parnamirim a gestão do Taveira? Nós compomos o PCdoB, é um partido que integra a composição que levou a então senadora Fátima Bezerra a ter uma grande vitória consagrada pelo povo do estado do Rio Grande do Norte no ano de 2018. Obviamente que o estado e o governo que a professora Fátima encontrou é como declara o vice-governador Antenor Roberto. A governadora Fátima encontrou o estado do Rio Grande do Norte num caos administrativo e em escombros financeiros, né? E no meio dessa caminhada, nós tivemos um período de muita dificuldade, mas que foi administrado com muito talento, com muito zelo e com muita seriedade, que foi esse período, notadamente da Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte, né? A governadora, dentro dos limites e dentro das condições, restabeleceu as condições de governança, de gestão e administrativa no estado do Rio Grande do Norte, né? Colocou, né, todas as contas do estado do Rio Grande do Norte, né, os praticamente 2 bilhões de dívidas herdadas do governo anterior, além das 5 folhas de pagamento
atrasada. A governadora, com um conjunto da equipe apoiada no programa de governo, desenvolveu ações e restabeleceu as condições de investimento e a capacidade administrativa do estado do Rio Grande do Norte. E nós estamos em um outro patamar, nós estamos com outro perfil, com melhores condições de enfrentar os desafios e de vencer as dificuldades, que são muitas, decorrentes dessa crise econômica e dessa situação de descrédito em que o Brasil atravessa e que financeiramente, do ponto de vista econômico, isso também reflete nos estados e reflete também aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu não tenho dúvida de dizer que o estado do Rio Grande do Norte teve a mais absoluta e profunda felicidade em eleger a governadora Fátima Bezerra para administrar o estado do Rio Grande do Norte a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Caso contrário, nós teríamos vivido um caos, uma tragédia, aprofundado o sofrimento e a miséria do povo do estado do Rio Grande do Norte. E a governadora trouxe uma outra perspectiva e apresentou soluções capazes de criar uma estabilidade e as condições de enfrentar os desafios em melhores condições. Essas composições que o PT fez em âmbito local, com o caso Eduardo, ex-prefeito, vai se lançar ao Senado, e principalmente com o MDB, com o Walter Alves sendo alçado aí, colocado como o vice na chapa da governadora Fátima Bezerra. Como é que você analisou essas composições? O PCdoB, através da sua presidência, do Divanildo Pereira, sempre externou uma posição que nós achávamos que deveria manter a chapa majoritária vencedora nas eleições de 2018, ou seja, a chapa encabeçada pela liderança da governadora Fátima Bezerra e pelo vice-governador, até porque todas as conquistas e todos os desafios enfrentados pelo governo teve a participação clara, de forma talentosa e competente do vice-governador ao lado da professora Fátima Bezerra. Os caminhos da disputa eleitoral e política levaram ao ponto de que o Partido dos Trabalhadores nos comunicou de que nesse processo eleitoral não caberia mais a presença de Antenor Roberto como candidato a vice-governador, porque havia um pleito, um entendimento nacional, a partir da liderança do presidente Lula, que era preciso trazer o PMDB para essa composição e colocar a vice-governadoria à disposição do deputado federal Walter Alves. Nós fomos contrários a esse entendimento, porque no nosso entender, isso tem uma mudança de conteúdo político nesse núcleo de governo mais à esquerda, liderado pela governadora Fátima Bezerra, com a presença do vice-governador Antenor Roberto. Então esse é um cenário da política, é um cenário da correlação de força, e essa disputa do Senado, Otávio, nós acreditamos que é correto, é certa a presença do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, como candidato a senador dessa composição. O PCdoB acredita nesse projeto, o PCdoB é uma força que construiu, que articulou, que conversou com o ex-prefeito de Natal, e nós entendemos ser extremamente importante a presença do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, como candidato a senador na República, ao lado da governadora Fátima Bezerra, que caminha para a disputa eleitoral do segundo mandato no estado do Rio Grande do Norte. Política em âmbito nacional, Canindé, a gente noticiou aqui na semana retrasada que a Vera Lúcia, ela que é pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, ela fez duras críticas ao Lula e ao PT, afirmando em linhas gerais que o Lula teria traído, entre aspas, os princípios da esquerda, as próprias origens do PT lá no final da década de 70, começo da década de 80, enfim. Você concorda em alguma medida com essa declaração da Vera Lúcia? E o Lula, ele é de fato o melhor candidato ou ele é o melhor para derrotar o Jair Bolsonaro? Lula tem uma trajetória digna e Lula é um homem do povo brasileiro com o talento e a capacidade que nós presenciamos no seu exercício durante a presidência da República. O traidor do povo, o traidor dos trabalhadores, o traidor que existe nesse país é o presidente Bolsonaro e toda uma entourage que tem em torno dele, autoritária, violenta e que tem colocado 20 milhões de pessoas
na miséria, na pobreza e em situação de fome, e que tem colocado outras 118 milhões em situação de insegurança alimentar. O presidente Lula é merecedor de crédito pela sua trajetória e, sobretudo, pelo papel que desempenhou do ponto de vista democrático, do ponto de vista da oportunidade, do ponto de vista das condições que foram colocadas para o país, para a nossa nação e especificamente para o povo brasileiro. Claro que o movimento que o presidente Lula faz para chegar à presidência da República é correto, é justo, é contemporâneo e é adequado. Por quê? Porque nós estamos lutando contra forças poderosíssimas. E essas forças poderosíssimas, Otávio, elas são forças, né, que elas não têm compromisso com o Brasil, não têm compromisso com o povo brasileiro. Então Lula, do alto da sua sabedoria, da sua sagacidade política, entendeu a formulação do PCdoB de uma frente ampla. E, Otávio, Lula foi candidato pela primeira vez em 1989, 94, 96 e 2002 e 2006. E é a primeira vez que Lula é candidato a presidente da República que, de largada, você já tem 7 partidos de expressão nacional que apoiam a candidatura do presidente Lula à presidência da República. Então, o Lula, esse sentimento, esses adjetivos pejorativos, só servem às forças reacionárias, conservadoras, que lutam contra o Brasil e que lutam contra o povo brasileiro. Lula é a expressão desse sentimento do povo que não tem condições, Otávio, de tomar café de manhã e de tarde, porque um pacote de café de 250 gramas, o mais barato, está custando quase R$800. Lula tem um compromisso de restabelecer a segurança alimentar. Por quê? Porque uma placa de ovo branco de 30 ovos de tamanho pequeno está custando quase R$20. Um litro de gasolina, quase R$8. As pessoas estão endividadas, estão sufocadas, estão apertadas. E essa formulação de Lula é simplesmente para buscar restabelecer a dignidade do povo brasileiro num novo parâmetro, numa nova diretriz e num novo momento que nós não aguentamos, que o povo está sufocado. Por falar em Lula, por falar em Bolsonaro, 2 notícias aqui da política nacional. O cenário político, outro destaque do fim de semana foi o lançamento oficial da chapa Lula-Alckmin. No discurso, Lula defendeu o papel das estatais, criticou a atual política de preços da Petrobras e a capitalização da Eletrobras. Diagnosticado com Covid-19, Alckmin participou do ato por videoconferência, está lá também no nosso portal, o portal da Potiguar Notícias. Enquanto Lula criticava a Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro repetiu o discurso de críticas à estatal. Sem citar o fato de que o governo é o maior acionista da empresa, Bolsonaro disse que a Petrobras, abre aspas, fatura dezenas de bilhões de reais por ano às custas do nosso povo brasileiro. Fecha aspas aí para o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Canindé, o Bolsonaro, ele foi eleito em 2018 muito pelo discurso antipetista. Mas você entende que a vitória do Jair Bolsonaro representou, de certa forma, um Brasil que estava escondido, vamos dizer assim, no armário, para utilizar uma palavra popular, esse Brasil que sempre foi, ou por muito tempo foi machista, misógino, que defende os interesses da classe dominante, elitista. Você acha que a vitória do Bolsonaro, claro, levando em consideração esse ódio generalizado em relação ao PT que realmente existiu, mas também foi a vitória desse Brasil que estava meio escondido, recôndito, um Brasil preconceituoso? Olha, Otávio, se você revisitar rapidamente a história do Brasil, você vai ver que o mesmo comportamento e a mesma conduta dos que lutaram tenazmente contra a independência do Brasil, que se efetivou em 1822 contra José Bonifácio, lá estava esse bolsonarismo violento e desonesto. Se você for verificar a luta e o papel que D. Pedro I teve, que foi importante para a independência do Brasil, lá estava esse mesmo povo de hoje com as mesmas ideias contra D. Pedro I. A luta contra a escravidão, a abolição, essa turma estava lá.
os que lutaram contra o presidente Getúlio Vargas, que forçaram ao suicídio de Getúlio Vargas, é essa turma polarizada pelo Bolsonaro, identificada com o crime, com a violência, né? E com todo esse tipo de malversação, né? Se você for olhar, os que lutaram contra Juscelino Kubitschek, é a mesma coisa. A ditadura de 64 a 85 produziu inúmeras deformações, inclusive a maior delas, que foi o autoritarismo, a violência, o encarceramento, a tortura e a prisão de milhares de brasileiros e de brasileiras, né? Chegou agora, em 2016, com o famigerado impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Com a eleição do Michel Temer e com esse nojo chamado Bolsonaro, que é o presidente da República, né? Então essa turma é a turma da velhacaria. Essa é a turma passada, encebada na violência, na apropriação dos recursos públicos e, sobretudo, com um discurso moralista, com um discurso que na vida real não tem. Por exemplo, 2018, qual era o grande discurso? Olha, porque nós vamos facilitar o cidadão comprar arma e tal. O povo está precisando de arroz, de feijão, de alimentação, de remédio, de medicamento. O povo está precisando de transporte público. O povo está precisando viver, Otávio. O povo está precisando viver em paz. O povo precisa ter paz. O povo precisa ter condição de trabalhar para sustentar as suas famílias. Então, esse discurso anti-PT, na verdade, é um discurso anti-PT, um discurso anti-esquerda. Por quê? Porque esse é um discurso baseado numa desonestidade política e histórica, né? Mas que você chega hoje, qualquer cidadão diz o seguinte: olha, esse presidente aí diz um bocado de bobagem na televisão, está traindo o país, vendendo tudo, né, com esse discurso todinho, mas no tempo de Lula a gente vivia muito melhor. Eu fazia minha feira, comprava o carro, pagava a prestação da moto, eu tinha condições de viver, levava a minha família uma vez por semana para comer uma pizza, tomar um refrigerante. E hoje, o que é que o povo tem? Dor, sofrimento, são quase 700 mil mortes no país pela Covid-19, porque o presidente boicotou, o presidente desorganizou o Ministério da Saúde, o presidente fez campanha contra 24 horas do dia, contra as famílias brasileiras, não é? Então, o nosso povo é vítima dessa coisa jocosa, dessa coisa achincalhada, que é essa coisa desqualificada chamada Bolsonaro e essa enturragem que está em torno dele. Agora, tem gente ganhando e tem gente lucrando e tem gente se dando bem, né? Ou seja, apresentando uma situação que não condiz com a realidade do povo brasileiro. A situação é difícil, Otávio. Canidé, o nosso tempo infelizmente é limitado, mas eu queria fazer uma última pergunta que é sobre ideologia. Outro dia eu conversei aqui com o Pedro Gork, né, que é um jovem talentoso, foi até pouco tempo estava como vereador, está como suplente, é seu colega de partido, do PCdoB, e eu perguntei a ele sobre a questão da sua ideologia, porque hoje em dia, sobretudo depois da ascensão do governo Bolsonaro, falar em comunista, chamar alguém de comunista é quase uma ofensa, né? Isso na história do Brasil também a gente sabe que é fato, tá? Você diria que essa ideia de que o socialismo não deu certo em canto nenhum tem algum fundo de verdade, não é bem assim? E aqui no Brasil, diante dessa imersão que a nossa sociedade tem na questão do consumo, esse capitalismo selvagem que impera por aqui, você diria que o socialismo é, de alguma maneira, aplicável na nossa sociedade? Olha, hoje é 9 de maio. O mundo comemora a derrota do nazifascismo liderada pela antiga União Soviética, né? Quem derrotou o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial não foi outra potência. Foram os esforços do povo soviético e do Exército Vermelho. Então nós queremos aqui fazer uma ode a essa vitória, à democracia e à liberdade. E eu quero dizer a você o seguinte: olha, a ideia do socialismo, a ideia do Partido Comunista, essa é uma ideia muito consolidada e ela é uma ideia que ela precisa ser trabalhada e bem apresentada.
os comunistas são partidários do amor, da liberdade, dos valores à cultura, do profundo respeito à fé e à religiosidade do nosso povo. E hoje a forma de ser socialista, a forma de ser comunista hoje, na realidade, é lutar para que o nosso povo tenha direito à dignidade, a se alimentar, a se vestir, a ter paz, viver sem violência e ter acesso aos serviços públicos de qualidade. Por isso que eu digo que a nossa maior tarefa hoje, de quem quer ser socialista, de quem quer ser comunista hoje, a maior e mais importante tarefa hoje é arregimentar forças para derrotar esse presidente da República que tem felicitado e tem imposto a tragédia emocional, psicológica e material da vida do povo, que é o Bolsonaro. Então, o que é que eu quero dizer para você? Graças a Deus, eu sou comunista, graças a Deus, é a comunhão, a partilha do pão, do amor, da vida e da plena liberdade. É a comunhão. Tá aí. Canindé de França, presidente municipal do PCdoB, aqui em Parnamirim. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Potiguar Notícias. Agradecer a você, Otávio, a todas as famílias de Parnamirim, um abraço enorme para vocês e eu me sinto muito feliz em poder estar aqui no Potiguar Notícias. Um abraço e muita felicidade para vocês. Vamos para um rápido intervalo e na sequência mais notícias diretamente da nossa redação e também uma entrevista com o Jalisson Almeida, ele que é enfermeiro intensivista e conselheiro do COREM, o Conselho Regional de Enfermagem aqui no Rio Grande do Norte. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. De volta com o Jornal Potiguar Notícias. Vamos aqui a mais algumas notícias diretamente da nossa redação. Hoje a redação trabalhando muitas notícias. Entrem lá no nosso portal, o portal da Potiguar Notícias, interajam conosco. Acompanhem também o trabalho dos nossos colunistas, tem muita gente boa escrevendo por lá. Tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho que o Potiguar Notícias tem para apresentar. Olha aqui, notícias da política potiguar. A primeira pesquisa a constar o ex-vice-governador Fábio Dantas como pré-candidato ao governo mostra um quadro inalterado. De acordo com a pesquisa Bandiceta, a governadora Fátima Bezerra lidera em todos os cenários. Fábio Dantas aparece na segunda colocação. Está aí na nossa tela o portal da Potiguar Notícias. Entrem lá, acompanhem essa notícia da política em âmbito local.
Para quem sopram os ventos, este é o nome de uma exposição fotográfica que chega ao Rio Grande do Norte nesta terça-feira. A abertura será às 9 da manhã no Centro de Convivência da UFRN. A mostra faz parte de uma campanha que visa sensibilizar e alertar sobre impactos dos megaprojetos de energia eólica no Nordeste. As críticas têm como foco os problemas socioeconômicos, ambientais e de saúde causados pelo atual modelo. Confira os detalhes sempre lá no nosso portal da Potiguar Notícias. E agora aqui, já na nossa bancada, é com muita satisfação que estamos recebendo o Jalisson Almeida, ele que é enfermeiro intensivista e conselheiro do COREM. Falei certo? COREM ou COREM? COREM. COREM. Conselho Regional de Enfermagem aqui do Rio Grande do Norte. Jalisson, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Jornal da Potiguar Notícias. Bom dia a todos, né? A princípio eu queria agradecer o convite, né, do Potiguar Notícias, na pessoa de Otávio, né? Dar bom dia a todos os telespectadores, em especial a nossa categoria, né, a enfermagem. E fico feliz em poder compartilhar esses nossos últimos momentos que estamos vivendo, né, junto à aprovação de um piso nacional para a categoria, né, e mais uma vez agradeço o convite. Nós que agradecemos, e esse é um assunto extremamente importante, já a gente vai conversar sobre ele, uma vitória da categoria, né? O aumento aí do piso salarial, uma vitória lá na Câmara Federal, né? Na Câmara dos Deputados, e o Jalisson vai falar sobre isso já. Mas eu quero que você fale, Jalisson, a princípio a gente tem sempre um compromisso didático, pedagógico aqui no programa, que você fale para quem eventualmente não conhece o que é de fato um enfermeiro intensivista, e qual a importância desse profissional no trato, na recuperação dos pacientes? Bom, quando a gente fala de enfermeiro intensivista, né, ele tem uma importância vital no tocante à recuperação dos pacientes, né, tendo em vista que o mesmo deve ter competências, habilidades, né, essas habilidades elas precisam ser técnico-científicas, ele tem que ter um espírito de liderança, né, tem que ter iniciativa, competência técnica, para o desenvolvimento dessas atividades, da assistência ao paciente. Ele quem está no beira-leito, né, do paciente, e há necessidade de ser proativo, ter iniciativa, competência, habilidade, liderar a equipe, ser comunicativo, né. Nesse processo de comunicação é importante a necessidade de capacitar a sua equipe. Quando a gente fala de todos esses adereços, é importante que ele tenha também uma visão holística deste cuidado para com o paciente. Nessa situação, a possibilidade de recuperar o paciente, né, é muito mais, como é que eu vou dizer, prática, rápida, né? Então é importante que eu tenha esse comprometimento, essas habilidades precisam serem refinadas, né? Isso aí é o que lapida o profissional intensivista dos demais. Você também é conselheiro do COREM, né, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado. Eu queria que você falasse um pouco das suas próprias atribuições como conselheiro, das atribuições do Conselho em si, sobretudo no que concerne a esse compromisso de atuar junto aos profissionais da enfermagem, visando a melhoria na profissão, e também um compromisso ético que vocês estabelecem com a população. Quando a gente fala de atribuições do Conselho, né, de maneira bem simples, prática, objetiva, né, o Conselho ele normatiza, disciplina e fiscaliza o exercício da profissão, né? Além disso, ele também tem uma responsabilidade de atribuições éticas processuais. Quando a gente fala de disciplinar, fiscalizar, normatizar, alguns profissionais têm uma visão da ação do Conselho ser punitiva, né, e de fato não é. Ela se torna mais educativa do que mesmo punitiva. Mas é importante nós seguirmos essas atribuições porque eu enquanto conselho, preciso fiscalizar o exercício da profissão, eu preciso fazer ou direcionar algumas normatizações, bem como disciplinar o profissional, né, em exercício. É isso aí. Agora, o que chama atenção, Jalisson, é que vocês, enfermeiros, e esses enfermeiros que estão ali na UTI, né, trabalhando na UTI, enfim, o que chama atenção é a forma como vocês lidam com essas situações limite
da vida humana. Como vocês lidam, por exemplo, com a morte de pessoas, né? O que dá para descrever aqui para a gente dessa angústia, talvez, mas também de um aprendizado que vocês têm nesse trabalho cotidiano de atuar junto a pessoas, a pacientes que estão ali no limite entre a vida e a morte? Otávio, a princípio eu costumo dizer que a angústia, ela é compartilhada, né? Nesses últimos anos aí, nesses últimos 2 anos, eu pude estar à frente da prestação de serviço dessa pandemia, né? E mais precisamente no hospital de campanha, onde nós lidamos com situações em que inicialmente não tínhamos habilidades, conhecimentos, então isso dificultou muito a questão da assistência, né? Essa angústia, ela é compartilhada porque em algumas situações o paciente, né, ele nos deposita uma confiança gigante, extrema, a ponto de deixar a sua vida em nossas mãos, né? Então, quando a gente fala dessa angústia, eu costumo dizer sempre aos meus alunos e colegas profissionais que ela é compartilhada, né? E, enquanto aprendizado, eu não sei nem quantificar, né? Não sei nem adjetivar, nem quantificar o quão de aprendizados nós da categoria, de um modo geral, adquirimos. Essa questão de lidar com a vida e a morte é diário, né? Frequente isso. Diariamente. Sem dúvida alguma, angustia. Eu imagino que cause uma angústia muito grande pela questão das famílias ali também envolvidas. É uma questão complicada. Antes de retornarmos o papo aqui com o Jalisson, as 2 últimas notícias aqui do nosso giro. Você confere também em nosso portal uma matéria sobre patentes. Nova tecnologia da UFRN é aplicada para melhorar refino do petróleo. Acesse aí o potiguarnoticias.com.br. E finalmente, se você trabalha com agricultura familiar, essa notícia é do seu interesse. O governo do estado, via CEDRAF, está cadastrando interessados em participar da primeira Feira Nordestina de Economia Solidária. As inscrições são pela internet até o dia 15 de maio. O evento será em junho, no Centro de Convenções de Natal. O edital completo você confere em nosso portal. Clica lá, dá uma olhadinha nessa matéria, que eu tenho certeza que é importante aí. Vocês vão gostar de navegar pelo nosso portal, o portal da Potiguar Notícias. A gente estava falando aqui, Jalisson, das dificuldades do trabalho de enfermeiro intensivista. Eu queria que você falasse de uma dificuldade ainda maior nesses últimos 2 anos, que foi trabalhar em meio à pandemia. Como é que foi? Além das dificuldades naturais da profissão, ainda ter esse acréscimo, digamos assim, que foi esse período pandêmico. A gente ainda está, né? Muita gente já acha que a pandemia acabou, mas ela ainda existe. E eu queria que você falasse sobre as dificuldades que ela suscitou. Então, como eu havia falado anteriormente, né? As dificuldades, elas surgiram de maneira imediata, tudo novo, né? Uma pandemia que não sabíamos a origem, como surgiu, como tratar, de que maneira prestar assistência a um paciente, na verdade, quais os cuidados que deveríamos ter, né, para nos protegermos diante da situação, né? Então, isso aí dificultou de forma muito intensa, né, essa questão da assistência. Aprendemos, nos aprimoramos no dia a dia a desenvolver essa assistência, a prestação de serviço, né, tendo em vista o convívio com ela e a necessidade de nos policiarmos quanto ao uso dos EPIs, uma coisa que não era muito frequente, que não se tornou, mas não era muito frequente na categoria, né? Isso aí fez com que as dificuldades só aumentassem. Mas houve também um avanço, digamos assim, no trabalho, houve um aprendizado, e esse aprendizado leva a uma melhoria do trabalho devido à pandemia. A gente sabe que a pandemia causou aqui uma tragédia no nosso país, no mundo inteiro, mas de certa maneira ela provocou também um aprendizado, uma melhoria no trabalho de vocês? Sem dúvida. Essa melhoria, ela se torna reflexo, por exemplo, do uso dos EPIs. Como eu já havia falado, nós não tínhamos o hábito de fazer uso dos EPIs conforme preconiza as normas regulamentadoras, né? E
tendo em vista essa pandemia, isso aí nos obrigou, de certa forma, entre aspas, a fazer uso desses EPIs. Né? O aprendizado a lidar com situações adversas, o aprendizado em ser mais empático com o paciente, o aprendizado a melhorar a questão da humanização da assistência. Né? Quando eu falo de melhorar a humanização da assistência, eu direciono a toda a equipe de saúde de um modo geral. Como é que você avalia, Jalisson, a gestão pública, no âmbito estadual, no âmbito municipal, a gestão da pública no que diz respeito à saúde? Como é que você avalia? Otávio, quando a gente fala de avaliação, no meu ponto de vista, essa avaliação ela foi satisfatória. Claro que quando a gente fala de saúde pública, há sempre a necessidade de melhorias, né? Então, quando a gente fala a nível municipal, a nível estadual, eu acredito que foi satisfatória, né? Poderíamos ter evitado, possivelmente, supostamente, uma incidência menor de morte se tivéssemos adquirido as vacinas junto ao governo federal, né? Isso aí possivelmente viabilizaria, minimizaria, na verdade, esse quantitativo de óbitos que nós tivemos, né? A nível de estado, região, país, né? Então, eu vejo de forma satisfatória. E repito, há a necessidade de melhoria sempre. Quando a gente fala de serviço público, eu vejo que a melhoria deve ser constante, diária, rotineira, de forma corriqueira. Questão da vacina, que o senso comum fala, mas é importante um profissional da área da saúde dar o seu testemunho aqui. A questão da vacina atrapalhou demais o trabalho de vocês, ou seja, se a gente tivesse uma política de vacinação mais eficiente, muito provavelmente nós teríamos aí uma minimização dos casos graves e, consequentemente, das mortes em decorrência da Covid-19? Otávio, sem dúvida, né? A prova maior disso é que quando os profissionais foram vacinados, a gente viu a gravidade do problema da Covid-19, né? A sintomatologia ser menos intensa. Então, se por parte do governo federal tivesse sido adquirida essa vacinação de maneira mais rápida, num tempo maior, mais rápido, supostamente minimizaria esses óbitos, né? O que viabilizaria, de fato, a tristeza menor da categoria, da população. A gente já está se encaminhando aqui mais ou menos para o final do nosso jornal, Jalisson, mas eu queria debater duas questões com você. Uma em caráter pedagógico, você também é professor, né, de nível superior, de nível técnico, e eu queria que você falasse sobre o papel do professor na formação de novos profissionais da enfermagem e que novos profissionais são esses que vão se inserir aí no mercado. São profissionais que têm uma preocupação mais humanística, são profissionais que vão entrar nesse período aí de uma pandemia ou de um pós-pandemia, que vão estar também envoltos aí em avanços tecnológicos, enfim. Fala sobre o papel do professor e que profissionais são esses que estão sendo formados aí na academia. Falar de ser professor, estar docente, né, é uma coisa que está inserida no meu DNA. Sim. Eu venho de uma família de professores, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Né, por parte de mãe, todos os meus tios são professores. Por parte de pai, alguns deles são professores. Então, quando a gente fala da dificuldade, né, em direcionar, em orientar, em trocarmos conhecimentos junto a esses novos profissionais que irão adentrar no mercado de trabalho, a gente preza muito a necessidade do conhecimento técnico-científico, né? A gente preza pela humanização na prestação do serviço, né? A gente deixa bem claro a eles que tem uma dificuldade intensa quando a gente fala de estar na sala de aula ensinando, né, e ir para a prática. Eu particularmente faço muito questão de pegar os meus próprios alunos enquanto teoria e depois levá-los para a prática, né, mas a gente prega nas aulas, a gente direciona as aulas para que eles adquiram esse conhecimento de maneira holística, de maneira complexa, para poder prestar uma assistência humanizada e qualificada, né? E que profissionais são esses, do ponto de vista, você já citou aí, humanístico, mas que vão estar inseridos, né, nesse novo momento que a gente vai ter, num pós-pandemia, e também com esses avanços tecnológicos que são constantes, que a gente sabe, na área da saúde. Os avanços tecnológicos, eles são, de fato, bem-vindos, né? Esses profissionais, eles supostamente sobressairão, né, principalmente nesse pós-pandemia, tendo em vista do que
do que nós passamos. Então, com a nossa vivência nessa parte assistencial, a gente pode direcioná-los, né, a como conduzir tal situação, como se sobressair de tal situação. E, de fato, que a gente prega que os mesmos prestem assistência de forma racional. Claro que não tem como se isentar do emocional, né? Mas a gente direciona eles de uma maneira que eles se tornem profissionais qualificados. Para a gente encerrar, Jalisson, já agradecendo demais pela tua gentileza, a tua presença aqui, os teus esclarecimentos sobre a profissão de enfermagem, especificamente os enfermeiros intensivistas que atuam aí em situações de, como eu falei aqui, limite entre vida e a morte dos pacientes. Eu queria que você falasse sobre uma notícia que demos aqui na semana passada ainda, que foi a aprovação do piso nacional da categoria lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Então eu queria que você falasse sobre o resultado, obviamente favorável, mas também todo um processo de luta que eu sei que vocês travaram, mas que no final foi positivo aí para a categoria. Estamos muito felizes, né, a princípio com a aprovação desse projeto, desse piso salarial da categoria, né, mas queremos dizer e deixar de forma bem clara que nós só estamos no andamento dessa guerra, né, vencemos uma batalha, mas ainda precisamos de fato nos mantermos interligados. As categorias, as entidades de classe, elas se uniram de uma maneira significativa, né? Foi visto, né, que com a união da categoria, das entidades de classe, assim como os profissionais, né, no âmbito do auxiliar técnico enfermeiro, a gente consegue muito mais, né? Então, nós estamos muito felizes com a aprovação desse piso, mas ainda temos algo a galgar, né, para uma aprovação de uma PEC 11 de 2022, onde vai direcionar a questão do fundo orçamentário para, de fato, esses recursos chegarem aos nossos bolsos, chegarem no bolso dos profissionais. E essa é uma luta que já foi iniciada. Qual é o processo, qual é a perspectiva que vocês têm dela ter sucesso? É uma luta árdua, né? Já foi iniciada, já foi dado o pontapé inicial com a aprovação do piso, né? E dia 10, amanhã, vai estar tramitando essa PEC junto ao Senado para ver essa busca pelo fundo orçamentário para o pagamento do nosso piso salarial. Perfeito. Jalisson Almeida, enfermeiro intensivista, conselheiro do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Potiguar Notícias. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Produção vai ter Padre Murilo, me confirme. Não teremos hoje a coluna de fé tradicional aqui do nosso Jornal Potiguar Notícias do Padre Murilo Paiva. Próxima oportunidade estará de volta. Com o fim da entrevista com o Jalisson Almeida, encerramos também o Jornal Potiguar Notícias de hoje, agradecendo pela audiência de todos vocês. Compromisso firmado. Amanhã, claro, estaremos aqui novamente. Até lá. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte.
Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.